Levar o Evangelho de Jesus aos perdidos seria somente dizer Jesus te ama? E entrega de folhetos, e uma conversa no ônibus ou em uma explanação andando na rua. Frequentemente, os cristãos, no afa de falar do amor de Deus, afirmam que Jesus ama aquela pessoa com quem estão conversando, entregando folhetos e dizendo Jesus te ama. Todavia, seria esta uma prática bíblica? O que diz as Escrituras sobre realmente o amor de Deus? Analisemos ainda que brevemente essas questões. Volto após a vinheta. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal Arrependa-se. Meu nome é Fábio Santos. Faça a sua inscrição, caso não seja inscrito, também a ativação do sininho e, é claro, o seu comentário, que aqui é muito importante para nós. Também o seu like, que dá um fortalecimento no nosso canal, ajuda no crescimento e mais pessoas irão alcançar. Também incentiva nós fazer mais vídeos para você. Desde já, meu muito obrigado. Durante toda a minha existência, desde o berço até os dias de hoje, sempre estive rodeado de crentes, Em verdade, claro, nasci em uma família cristã e desde até essa idade frequento a igreja do Senhor, de modo que possui uma certa experiência em relações cristãs. Fato é que em que peço venerável respeito pelos irmãos que se esmeram na evangelização externa. É um dever de todos, ok? Algo passou a me incomodar após entender o cerne do Evangelho, a saber, a expressão corriqueiramente utilizada, Jesus te ama. Muito legal ver a mobilização de crentes no desejo de evangelizar. O desejo desses irmãos em falar do amor de Deus é louvável. Todavia, acredito que evangelizar seja bem mais do que dizer para alguém que Jesus o ama. Aliás, tem sido comum encontrarmos irmãos, pastores, em igrejas evangelizando o perdido com a frase em questão. Ouso afirmar que o uso desse jargão por parte de quem evangeliza omite verdades indispensáveis à pregação do Evangelho. Ora, evangelizar não significa dizer para o incrédulo que Jesus o ama. Aliás, evangelizar é muito mais do que isso. Evangelizar é o confrontar o homem em seus delitos e pecados, mostrando ao pecador que sem Cristo ele está condenado ao inferno. O problema é que numa sociedade hedonista, o evangelho pregado por alguns precisa ser palatável, isto é, agradável aos homens, porém desprovido de verdades eternas. Ao consultar as Escrituras, percebemos que tanto João Batista quanto Jesus e os apóstolos pregaram o Evangelho não fazia nenhuma perspectiva humanista, onde o mais importante é o anúncio de um Deus de paz e amor, que tem por objetivo principal proporcionar ao homem satisfação em todas as áreas da vida. Muito pelo contrário, a Bíblia nos traz inúmeros textos em que os pregadores confrontam o homem em seus delitos e pecados, chamando-os ao arrependimento. Talvez, ao escutar essa fala minha, você esteja dizendo consigo: mas se a gente falar sobre o pecado, ninguém vai querer ir à igreja ou aceitar Jesus. Precisamos oferecer um atrativo especial para que os homens se interessem por Deus. Pois é, de fato, os homens não gostam de ouvir a verdade. Não gostam de ouvir sobre o pecado e também as suas consequências. Na verdade, os homens preferem um Deus cuja massageia o seu ego exclusivamente amorosa. Contudo, ainda que saibamos que Deus é amor, omitir a verdade inequívoca do juízo divino é pecar de forma
efetiva contra a vontade relevada de Deus sobre o destino eterno dos homens que vivem na prática do pecado. Bem sei que não podemos e nem devemos esquecer a mensagem principal do Evangelho, que é o amor de Deus pelo pecador. Todavia, não devemos esquecer que o verdadeiro amor que vem de Deus gera arrependimento dos nossos pecados e, como consequência, a obediência à sua palavra. Isso posto, ao evangelizar, anuncio o evangelho pleno, cuja notícia ultrapassa o uso do jargão Jesus te ama. Pregue somente sobre o pecado, as consequências do pecado e a vida eterna dele futura, como também a verdade inquestionável que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu numa cruz para perdoar as transgressões de todos aqueles que nele crê, concedendo ao pecador uma vida eterna. Devemos falar aos não cristãos. Quando olhamos o padrão bíblico de evangelismo, isto é, de exposição sobre o que é, no que consiste o evangelho, percebemos um claríssimo padrão, ou seja, a seguinte sequência. Primeiro, a criação do mundo e a queda do homem. Segundo, a lei de Deus e a consequência do homem que as quebra. Terceiro, a eminente condenação que paira sobre os pecadores. Quarto, o refúgio que há em Cristo. Quinto, a necessidade de vez de transformado, andar em novidade de vida. Olha, observe aqui comigo. Todas as passagens bíblicas relatam a exposição do Evangelho e você verá como invariavelmente esta sequência quase sempre se desenrola, pois é necessário que o homem primeiro entenda o estado que se encontra para posteriormente compreender por meio, claro, do Espírito Santo, que eu precisa, de arrepender-se dos seus pecados, dos seus erros e achegar-se a Cristo. Em outras palavras, o homem só saberá que é limpeza e santidade após contemplar a sua própria sujeira e vileza. Vai cair água, deixa eu ir rápido aqui. A razão pela qual a expressão Jesus te ama não é empregado tem seu ponto básico de questão de que Deus não ama todos os homens. Deus não ama todos os homens. Isto nem todos são alvos do seu amor paternal. Considere os seguintes versículos. Deus só amou a Noé e sua família. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pensou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até os animais, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Depois você lê lá em Gênesis, no capítulo 6, do versículo 5 ao 9. Deus está irado com o que se não dobram diante dele. Deus é juiz e justo, um Deus que se ira todos os dias se o homem não se converter. Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. É bastante verdade que o Senhor conclama os homens ao arrependimento. Afinal, existem inúmeros exemplos por todas as Escrituras, mas isso é bem diferente de dizer que o Senhor ama todos os homens. Dessa forma, o problema com a expressão Jesus te ama é que ela pressupõe que Cristo morreu por todos os homens da terra indiscriminadamente. Morreu sim, não importa, né? O que não pode ser verdade? Vemos outro assim como a expressão bíblica, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Fica lá em João capítulo 3,16.
é assustadoramente o mal compreendida por inúmeros cristãos, os levando a proferirem coisas que nem mesmo Cristo falou ou os apóstolos ousaram pronunciar. Acaso poderíamos encontrar algumas ocasiões em que os apóstolos chegaram às cidades, ao pessoal, o povo, e usaram a expressão Jesus te ama a todos vocês? Evidente que não. O que eles falavam? Arrependei-vos, sempre isso, ou dessa forma. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Alimpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Está em Tiago 4, versículo 8. Portanto, qual a conclusão? Somente uma: devemos proclamar o arrependimento a todas as pessoas, sem quaisquer escrúpulos, convidando todos a estarem ou entrarem às bodas do Cordeiro. Porém, usando expressões teologicamente, claro, corretas. Então, dessa forma, evangelize arduamente todos os dias, mas, entretanto, não só usando a palavra Jesus te ama, porque Ele ama, mas diga aos seus eleitos pelos quais Jesus se entregou. Esqueça esse jargão, Jesus te ama. Pregue a verdade, genuíno, sobre o pecado, as consequências do pecado, e pode fazer eles perder a vida eterna. Como também a verdade inquestionável que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu numa cruz para, sim, perdoar as transgressões de todo aquele que nele crê, concedendo ao pecador vida eterna. Olha, pregue as rosas, pregue também os espinhos. Jesus, claro, Ele é amor, mas também será juiz e fogo consumidor. Muitos cristãos, pastores, esqueceram o verdadeiro e genuíno evangelho. Pregam incansavelmente, sim, por Jesus que veio. E esquecem e não estão preocupados de pregar o Jesus que voltará. Prega Jesus somente como um advogado. Esquece de pregar que Jesus virá e será o juiz de todos nós. O evangelho realmente é dolorido, por isso que a Bíblia é considerada como uma espada. Pense nisso. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir. E que a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, claro, em sinceridade. Tchau, tchau.